Olá para você que nos acompanha e prestigia o site Power Mix. Que satisfação, que alegria, 2026 chegou e chegou com tudo. Muitas coisas irão ocorrer dentro desse estúdio, dessa estrutura, com essa equipe de reportagens e de jornalismo do site Power Mix. Estávamos com saudade e essa é a nossa primeira entrevista e hoje, nada mais, nada menos, com um dos maiores representantes do estado de Mato Grosso e representa uma instituição muito importante, afinal de contas, todos os municípios passam por o trabalho e pela gestão do nosso amigo Leonardo Bortolin, foi prefeito lá em Primavera do Leste em 2 oportunidades, na última eleição em 2020, tendo quase 90% da intenção de votos. E hoje é o nosso convidado, entrevistado, ele que representa a Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM. Leonardo, mas gosta de ser chamado de Léo. Seja bem-vindo, é uma satisfação pela primeira vez aqui nos estúdios de Nova Mutum, mas não a primeira vez no município. Quero aqui, primeiramente, cumprimentar a toda a equipe, em seu nome, Wesley, a todo o time da Power Mix, agradecer a acolhida, parabenizar pela qualidade da estrutura aqui de vocês. Olha que eu conheço muitos estúdios e empresas voltadas à comunicação, mas poucas têm essa estrutura que vocês têm. Então, parabéns, realmente, estou impressionado positivamente, E como você disse, na verdade, a primeira vez em Nova Mutum foi há cerca de 20 anos atrás, Então, a gente que percorre aí esse eixo da 163 há algum tempo, teve a alegria de poder ver o desenvolvimento acontecendo. Então, é uma alegria estar aqui no estúdio com vocês. Léo, você está à frente de uma associação mato-grossense dos municípios, a AMM, que tem mais de 40 anos, lá de 83. Fala pra gente da importância e como você tem atuando, você que é advogado, também economista, e foi 2 vezes, seja vereador quanto prefeito lá em Primavera, e hoje está à frente de uma instituição tão importante para os municípios. Qual é a sua avaliação, como tem sido desenvolvido o seu trabalho? Bom, primeiro eu não sou economista, na verdade eu fiz Direito e Administração, mas tudo bem, a gente faz um cálculo também. Mas, Wesley, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, a AMM, a Associação Mato Grossense dos Municípios, ela é uma entidade que, a nível de Brasil, hoje ela que tem uma das maiores proporções de municípios filiados. Dos 142 municípios, 141 estão presentes hoje, fazendo assim a entidade que, quando nós assumimos, ela tinha cerca de 18 municípios fora, e que hoje é uma das entidades a nível de Brasil, representantes de municípios, com maior número de municípios filiados. E ela atua muito fortemente em 2 pilares. Primeiro, no fortalecimento do municipalismo. Então, em pautas que são fundamentais e importantes, tanto naquelas que geram segurança jurídica a nível de Brasil, quanto aquelas que têm sido debatidas dentro do estado de Mato Grosso. Então, quando a gente olha para o Congresso discutindo temas como foi a PEC da sustentabilidade, a PEC 66, que sem dúvida foi uma das pautas mais importantes durante o ano de 2025, que trouxe um fôlego tanto na área dos precatórios quanto na área da dívida da Previdência dos municípios, temas como a divisão, o aumento do FPM, quanto à questão de vários movimentos e discussões que aumentam ou tiram receita dos municípios, tendo em vista que cada vez mais o tão sonhado pacto federativo ele fica tão distante, onde cada vez mais se tem um contingenciamento do poder econômico, do dinheiro dentro de Brasília, é mais Brasília e menos municípios, E, na verdade, deveria ser ao contrário, eu já visto que as pessoas vivem nas cidades, moram nos municípios. E a AMM também atua tanto em temas que são importantes a nível de Estado, como foi a compensação do FETAB diesel, que foi fundamental para as prefeituras, temas como a divisão, a repartição do ICMS, pautas que são fundamentais, e também o que faz a diferença da AMM para demais entidades de municípios a nível de Brasil é que ela presta serviço gratuito aos municípios filiados. Então, para você ter ideia, somente no ano de 2025 nós triplicamos o volume de projetos realizados e aprovados pela AMM.
nós tiramos os municípios de cerca de 170 propostas junto ao PAC Seleções, ou seja, são formas através do PAC de conseguir repasse de Brasília para políticas públicas, para construção de projetos, de programas, né? E nós conseguimos, com o apoio da IMM, saltar para mais de 700 propostas aos municípios, né? O que representa mais recursos. A IMM que durante o ano de 2025 fez mais de 20 seminários de formação, ou seja, ajudando principalmente na melhora e na performance das gestões municipais. Não é economista, mas, no entanto, a gente vai falar de números. Cerca de 960 milhões viabilizados em investimentos e mais de 100 milhões em economia aos municípios só no ano de 2025. Quais são as ações concretas da entidade que foram decisivas para esses resultados e como eles se refletem na ponta, justamente para o cidadão? Como o senhor bem trouxe, menos Brasília e mais municípios, justamente onde residem os cidadãos. Uma das expertises nossa é a elaboração de projetos de engenharia que muitas das vezes os municípios ele não têm condição de ter os profissionais necessários no quadro, ou às vezes não consegue pagar os escritórios privados. Somente na parte da central de projetos são cerca de 60 colaboradores que a IMM hoje tem, produzindo somente, para se ter ideia, em outubro do ano passado nós entregamos mais de 60 projetos de escolas novas, tanto municipais quanto para construção estaduais, para o governo do estado, para formulação de convênio junto aos municípios, né? A IMM ela travou uma briga muito grande quando declarado inconstitucional o FETAB diesel, que era uma receita que ia para ajudar na manutenção da estrada, no pagamento do diesel da prefeitura, né? E quando declarado inconstitucional, foi uma ação da IMM que garantiu o recebimento integral até 24 e uma compensação junto ao governo para o ano de 2025, né? Então, eu acredito que são muitos temas que a IMM passou a protagonizar, além daquelas bandeiras que deram notoriedade e protagonismo durante esse ano, que são várias bandeiras que acredito que nós vamos poder abordar aqui, que tem gerado insegurança jurídica aos municípios, aos produtores e ao estado de Mato Grosso. Bom, um dos pontos, e o senhor como vem de um município com mais de 100 mil habitantes, sabe bastante, eu não sei se lá em Primavera se sofre igual Nova Mutum, Sorriso, Lucas, Sinop em relação à habitação. E através do trabalho de vocês ao ano passado, a destinação de 100 milhões para a habitação que foi celebrada. Como é que foi essa destinação e como tem trabalhado justamente para este grande gargalo que ainda acontece no estado de Mato Grosso? Bom, hoje mais de 120 mil famílias, elas não têm ainda a oportunidade de ter a sua casa própria ou ter seu terreninho, né? Ou seja, na verdade 100 milhões acredito que seja em relação até uma emenda do deputado Wilson Santos, que a IMM foi partícipe dentro da comissão temática de habitação, que acompanhou, né, todo esse processo através dessa emenda, que felizmente foi votada, aprovada na Assembleia e que aí foi transformada em orçamento garantido pelo governo, né, que sancionou, para atribuir ao orçamento de 26 em torno de 100 milhões para as políticas públicas de habitação. Seja essa tanto para os convênios que vão possibilitar a construção e edificação de novas casas, quanto também para o subsídio da entrada através, principalmente, da faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, porque muitas das vezes o cidadão ele não tem a dificuldade no valor da parcela, mas ele tem a dificuldade no valor da entrada, né? Então, ano retrasado, quando começou essa discussão, inclusive o primeiro projeto exitoso nesse sentido foi Primavera do Leste, saí do mandato lá deixando aí iniciado mais de quase 5 mil unidades entre casas e apartamentos, né? E através desse programa que juntou o governo federal, Caixa Econômica, governo do estado, MTPAR e prefeitura, né? Então eu acredito que principalmente nesses municípios onde hoje acontece essa verticalização da agroindustrialização, que acontece essa procura pela geração de emprego e renda, e isso eu vi de perto, né? Eu, quando assumi Primavera do Leste, em torno de 42 mil habitantes. Após o segundo mandato nosso, eu entrego um município com mais de 110 mil habitantes, né? Então, você imagina o quanto que nós necessitávamos
de performar na área de habitação, porque a pessoa que procura um município como Nova Mutum, Lucas, Sorriso, ela vem atrás do emprego, mas a qualidade de vida é cara, né? O aluguel é caro, a aquisição de um terreno é caro, então programas habitacionais, muitas das vezes que não é aquele gratuito, mas aquele que dá a condição do subsídio, de ajudar amortizando a entrada, ela pode, sem dúvida, ajudar no sonho da casa própria. Presidente, a gente falou agora há pouco sobre a questão de gargalos enfrentados pelos municípios mato-grossenses, especialmente nas áreas de saúde, educação, saneamento básico e no comportamento dos repasses do FPM. Como é que a instituição, a associação tem trabalhado e como é que o senhor tem avaliado as situações relacionadas a esses tópicos? Na verdade, é muito segmentado cada um desses temas, né? Quando a gente olha a saúde, a gente vê que evoluiu muito, né, dentro do Estado. Quando você olha as filas que se esperavam e o que, através dos programas de saúde do Estado foram implementados, melhorou muito, né? Eu sou de um primeiro mandato de prefeito onde o governo do Estado, naquele desastroso ano do governo Táxi, ficou 11 meses sem fazer o repasse constitucional da saúde. Então você imagina como que um município conseguia, sem a cota parte do Estado, ofertar um serviço de saúde gratuito, né? A saúde ela tem que ser prioridade da população, mas eu vejo que principalmente as cidades maiores ainda há necessidade da melhor cobertura na atenção básica e vejo que ainda há muito que evoluir, principalmente no atendimento da alta complexidade. É inadmissível muitas das vezes você olhar um dia à noite e ter 50, 60, 70, 80 matogrossenses aguardando uma vaga de UTI e não tendo leito a ofertar, né? Então acredito que em algumas áreas da saúde o Mato Grosso como um todo evoluiu, mas ainda há muito que se investir, né? Principalmente no que tange a alta complexidade, né? Eu recebo telefonema, mensagem quase que todo dia de cidadãos dos mais diversos rincões do estado de Mato Grosso que agonizam ali, né? Que estão desesperados atrás de um leito de UTI. Então eu vejo que por mais que andou muito de um lado, mas ainda há muito que se entregar do outro. Quando a gente fala do Pacto Federativo e garantir essa distribuição de forma igualitária para os outros municípios, sejam os municípios maiores e os menores, de que maneira a associação tem atuado e equilibrado essa balança? Olha, eu vou te falar que eu sempre tenho feito crítica ao novo modelo da reforma tributária, né? Por entender que a partir do momento que ela muda a natureza tributária da origem para o consumo, ela vai diminuir a condição de acesso de recursos dos municípios ao Estado, que hoje acontece, e diminuir o crescimento vertical do Estado como um todo. A AMM ela tem defendido muito várias pautas que impactaram inclusive no aumento do FPM aos municípios, que esse ano nós estamos acompanhando aí um aumento de cerca de 7 a 8% em relação ao mesmo período do ano, mesmo que ano iniciando do ano passado, e trabalhou muito para assegurar que dentro do IPM e do ICMS, né, que é isso? O Índice de Participação dos Municípios, o ICMS, garantisse que principalmente os municípios que não têm a mesma condição da indústria, que não são municípios tão desenvolvidos, que não conseguem ter uma receita própria tão grande, mas que tivesse um indexador social para ajudar que as perdas a esses municípios fossem menores do que já estão sendo. Presidente, temas técnicos como a regionalização do saneamento, que aqui foi bastante discutido em Nova Mutum, e os prazos do censo SUAS 2025 podem gerar perdas financeiras se não forem bem conduzidas. Quais os principais alertas para os prefeitos que precisam observar agora em 2026? Bom, são dois temas muito sensíveis, né? O primeiro para dizer que é impossível trazer solução para o saneamento, né, aos aterros se você não pensar de forma regionalizada. E quando você olha Mato Grosso como um todo, você vai se deparar que a mesma receita do bolo aqui na região de Mutum, às vezes não é a que vai dar certo lá em Carlinda, não é a que vai dar certo em Aripuanã, que não vai dar certo em Jauru, em Lambari.
em Santa Terezinha. Então, a única forma da gente conseguir avançar é de forma consorciada. E eu sou um defensor que tratamento de esgoto e lixo, ele não deve ser de município. Ele tem que ser terceirizado. Né? E para que você consiga ter uma balança econômica que atraia um investidor, porque ninguém vai vir aqui investir num aterro, né? Ou fazer um tratamento de uma ET simplesmente por fazer, vai fazer porque quer um retorno financeiro, mas se você não tem um atrativo de produção. Né? Então, para você viabilizar um aterro, você tem que ter no mínimo aí 1.000 toneladas 100 toneladas de lixo dia, e você muitas vezes você não consegue gerar. Então como que você vai fazer isso? Atraindo toda a região para que consiga gerar esse resíduo, né? Então, infelizmente, isso não foi só o estado de Mato Grosso, os municípios de Mato Grosso, os municípios do Brasil inteiro não conseguiram andar nessa pauta. Falta ainda o incentivo do governo federal. Né? O problema de saneamento e o problema do resíduo sólido, ele não pode ficar só nas costas do município. Tem que ter a contrapartida do Estado e tem que ter também a contrapartida da União. Somente no fortalecimento regional e consorciado vai se ter alternativas para isso. Né? Agora, sobre a questão do Sistema Único da Assistência Social, são o principal pilar que a gente vê, né, que forma esse índice é também a vacinação infantil, que mesmo estando dentro da vacinação, essa é um indexador da saúde, mas ele compõe esse índice dentro do Sistema Único de Assistência Social. E a gente está vendo que, infelizmente, o estado de Mato Grosso, os municípios ainda não conseguiram evoluir na cobertura vacinal das crianças, que é um índice fundamental para a composição dos repasses do SUAS. O ano retrasado, nós implementamos uma coordenadoria dentro da MM, trouxemos uma técnica que tem ajudado muito ao resgate e a salvar perdas que os municípios dentro do Sistema Único de Saúde têm tido. Né? E o SUAS, a gente tem acompanhado que o governo federal não tem feito os investimentos que são necessários. Né? A gente assistiu um esvaziamento do orçamento da assistência social a nível e em esfera de governo federal. Então é imprescindível que o pouco que a União faça, que os municípios consigam preencher as informações, evoluir nos indexadores oficiais para assegurar o recebimento. Presidente, eu sei que uma associação, e em especial a Associação Mato Grossense dos Municípios, ela precisa de parcerias, e ao longo de 2025 diversas parcerias foram firmadas. Eu cito elas, o TCE, o SEBRAE, o Governo do Estado e a CNM. Qual a importância dessas parcerias e quais são os resultados concretos que realizaram ou conseguiram repassar para os municípios? Olha, quando a diretoria, que hoje eu tenho a alegria de estar à frente, assumiu o mandato, a MM ela vinha de 4 gestões de um mesmo gestor. Então, fez um bom trabalho, mas toda a oxigenação de poder ela é necessária e ela faz bem para a construção democrática. Oxigenação de ideias. E uma das vertentes que nós falamos assim, além de interiorizar a MM, né, levar para os municípios mais distantes, daí criamos o programa da MM itinerante, que ajudou em muito nessa construção, mas a gente via a necessidade exatamente da gente atingir essa discussão, né? Então, nós trouxemos a filiação dos municípios, criamos esses programas, conseguimos interiorizar e trazer resultados econômicos, resultados de segurança, bandeiras que a gente tratou como moratória, como demarcação indígena, contra tantos outros temas transversais. A gente acompanhou também o processo de uma missão, a missão à Índia 2025, que chamou bastante atenção pela a inserção internacional da entidade. Quais frutos práticos já começaram a surgir dessa iniciativa e as novas missões internacionais? Existe já no radar da AMM? Na verdade, até eu vou, como um podcast aqui a gente tem mais a liberdade, eu vou até terminar a pergunta anterior.
E um dos pilares que a AMM e a diretoria colocou, além dessa interiorização, era a reaproximação com as entidades. Então eu coloco que, sem dúvida, o maior parceiro institucional que a AMM teve foi o Tribunal de Contas do Estado. Nós chegamos a ofertar MBA gratuita em administração pública. Nós chegamos a construir seminários trazendo os maiores doutrinadores da reforma tributária. Então o Tribunal de Contas ele passou a participar ativamente da vida dos municípios, ao ponto que os municípios hoje olham um tribunal e não vê tanto um órgão fiscalizador, punitivo, como um órgão orientador. E parceiro. E preventivo. Então, o governo foi parceiro, a Assembleia Legislativa, em todos os momentos, esteve junto conosco, a Confederação Nacional dos Municípios, o SEBRAE, principalmente atuando no quê? Na qualificação dos servidores e na forma de ajudar no desenvolvimento econômico e regional. A gente não pode exigir que a mesma aptidão de um município do Oeste seja de um município do Norte. Nós temos um estado que tem os 3 biomas. Então o SEBRAE ele é muito parceiro dos municípios. Eu tive a alegria de, enquanto prefeito, levar o SEBRAE e ser um município que ganhou premiações, reconhecimentos nacionais com leis de incentivos, leis de industrialização que foram construídas em parceria com o SEBRAE Mato Grosso. Então eu coloco que essa característica, levamos o Ministério Público para diversas ações, construímos um consórcio interfederativo que tem gerado economia aos caixas das prefeituras, levamos o Poder Judiciário, levamos temas junto com a desembargadora Maria Erotides para defender a pauta do fortalecimento da rede de defesa da mulher, contra o feminicídio. Começamos a debater a questão do crime organizado, o judiciário passou a participar efetivamente da AMM. Então, esse ponto, eu queria dizer que foi uma meta da diretoria e que nós conseguimos alcançar. Já em 2025 também, em relação a essa missão à Índia, quais são os pontos efetivamente que colaborou a essa missão e quais são as práticas que começaram a surtir efeito? Ou seja, uma troca de informações e parcerias. Olha, tanto na seara econômica quanto na seara de inovação e tecnologia. Muitos não sabem que a Índia hoje é uma grande referência na indústria tecnológica e de inovação. Grandes indústrias farmacêuticas que usam da melhor tecnologia estão lá, indústrias que discutem inovação, em que pese ser um país que tem muita desigualdade e muita pobreza, mas ele tem aquilo que se buscar com Mato Grosso. A Índia hoje é a grande população mundial. Então a gente vê que esse intercâmbio comercial, esse atrativo, pode sim, e como já tem feito, a inserção da abertura de mercado com a Índia com municípios de Mato Grosso. É claro que esse é um trabalho que a Câmara Indo-Brasileira tem ajudado muito, e acredito que no decorrer do ano de 26 nós teremos vários resultados, principalmente na relação comercial. Presidente, este ano também a gente já começa a falar sobre a sucessão. Entretanto, com as eleições agora de 2026 se aproximando, como a AMM está se preparando para orientar os municípios diante de um novo ciclo político, econômico e também fiscal? É um ano que, para os municípios, você tem algumas regras em relação ao recebimento, ao repasse de recursos. É um ano que atípico devido à eleição do Estado, mas a AMM ela vai procurar fazer toda a orientação jurídica, de técnica contábil, principalmente para a formalização de convênios, onde nós temos alguns prazos que são necessários serem cumpridos, onde os municípios não podem mais receber repasse, seja do Estado ou da União. Então nós vamos orientar de maneira macro, desde o começo do ano, no evento do encontro de prefeitos que acontece em março, voltado a toda essa dinâmica. Agora, em relação à sucessão, meu mandato vai até janeiro de 27, É claro que a tendência é que eu me afaste da presidência daqui a alguns dias, mas retorno no final do ano para poder entregar
para o prefeito que for escolhido pelos demais. Agora eu entro justamente nessa seara, porque o Leonardo Bortolin, ex-prefeito de Primavera do Leste, MDB, também já colocou o seu nome à disposição para disputar as eleições, uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. E como oscilar esse projeto pessoal com a presidência da AMM e como está sendo pensado o processo de sucessão da entidade, em especial. Já são quase 20 anos dedicado à política pública. Na verdade, eu comecei como assessor, né? Então é bem mais do que 20 anos. Na verdade, esse ano fazem 20 anos, né? Eu comecei como assessor, ainda muito novo, e meu sonho lá atrás era ser vereador. E Deus me deu a oportunidade de ser vereador, ser presidente da Câmara, ser prefeito 2 mandatos. Hoje está à frente da AMM, que foi uma alegria, uma virada de chave estar presidente de uma associação que me deu condição de conhecer o estado de Mato Grosso como inteiro. Né? Hoje eu conheço 140 dos 142 municípios. E naturalmente que isso me deu também condição de poder pensar e sonhar, como eu sonhei um dia em ser vereador, em ser agora deputado estadual. E coloco que a política, assim como tudo na vida da gente, é uma construção de degrau que com muita humildade, que com muita conquista a gente vai conseguindo. Então eu sou pré-candidato a deputado estadual dentro do MDB, que tem como líder do nosso partido a deputada Janaína Riva, que é minha amiga pessoal e que é pré-candidata nossa ao Senado Federal, e que aí nós vamos tratar com os demais prefeitos, é claro, sobre a questão da sucessão. Ainda é claro que não se tem uma preferência, mas é um diálogo que vai acontecer entre os prefeitos que estão hoje dentro do mandato. Hoje eu acompanhei o senhor em diversas situações aqui no município de Nova Mutum, está acompanhado pelo Niquinha. Fala pra gente sobre essa questão. Como é que o senhor tem avaliado o trabalho do governador Mauro Mendes e também avaliado a condução do nosso país através do presidente Lula? Olha, eu sou muito crítico, principalmente em relação ao governo federal. Eu acredito que eu vou te falar algumas pautas que eu vejo que o governo federal ele tem gerado uma insegurança, uma incerteza jurídica muito além da ideologia partidária. Como é o caso, por exemplo, quando a gente olha e fala das demarcações indígenas. Né? Eu sempre sou muito crítico nisso e a AMM tem sido amigo curi de algumas ações e tem procurado, inclusive, o Supremo para garantir que novas demarcações não aconteçam. Né? E a gente acompanhou de perto o que aconteceu em Brasnorte alguns dias atrás. Eu tive lá, inclusive, no local da demarcação que aconteceu em meio à COP30 e que eu sempre falo, primeiramente, Wesley, que a gente procura um equilíbrio entre os direitos dos povos originários, mas também de assegurar o direito daqueles que produzem, né? Eu acredito que a política pública nacional está na contramão. População indígena ela não precisa de mais área, não. Ela precisa de política pública para tirar o sustento da área que ela já tem. Você imagina um pai de família de repente acordar e tudo aquilo, muitas vezes, que a família teve, aquele pedacinho de terra que passou de avô, papai, de pai para filho, ele de repente acorda e nada daquilo mais é de direito dele. Né? Então o maior crime hoje dentro do governo federal está relacionado à insegurança do direito à propriedade. O maior crime do governo federal está em relação à insegurança do direito à propriedade, da garantia do produtor rural de poder acordar e ver que a terrinha continua sendo dele. Somente para você ter ideia, através de uma ação do ministro Gilmar Mendes, suspendeu 226 processos em que se discute novas demarcações ou redemarcações e que se discutia a constitucionalidade da 14.701, que é a lei que trata do marco temporal. Você imagina a tese do marco temporal cair. A guerra e a insegurança jurídica que vai virar não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão da moratória da soja, que impactava diretamente aqui, inclusive em Nova Mutum, 98 municípios do estado de Mato Grosso têm alguma proporção do seu município bioma da Amazônia. E foi uma ação da FAMATO, da ProSoja, junto com a AMM, com o apoio da Assembleia, né, que fez com que toda essa pressão acontecesse. O governador fez assertivamente uma lei para tirar os incentivos fiscais das empresas signatárias desse acordo, de um tratado que sobrepôs a legislação brasileira do livre comércio.
e que nada tinha de bandeira ecológica, de preservação, mas sim um cartel que foi formado por algumas tradings, né, para um cartel formado para não permitir que o pequeno e o médio agricultor negociasse, comercializasse a exportação da soja produzida por ele, né? Então, eu sempre falo que o governo federal ele pauta alguns temas que eu sou muito crítico, né? Eu acredito que nenhum extremo faz bem para uma construção de uma sociedade, mas que a gente tem que sempre se colocar aí, dialogar com todos, sim, mas eu vou muito nessa linha do centro-direita e da direita mesmo, por não entender, né, como normal uma pauta dessa. Como não entender uma pauta, por exemplo, que a gente ouve algumas coisas até do presidente da República falando em relação a criminosos, né, em alguns temas que a gente não tem como defender como pessoa, como ser humano, como político, né? Então eu faço essas críticas sim pontuais e acredito muito, eu fico com muito medo do cenário macroeconômico do Brasil, né? Um Brasil que hoje a dívida a dívida internacional é muito grande, né? Você vê investidores deixando de investir no Brasil, então a insegurança com o que está acontecendo em todo o cenário nacional. E a nível de estado, eu vejo que nós evoluímos muito, né? O estado de Mato Grosso, como eu falei em algum momento aqui na entrevista, eu sou prefeito do momento que o estado não fazia os pagamentos da saúde, que as viaturas da polícia que eram quebradas não podiam ir para o conserto, porque não voltava para o município, porque não pagava a marmita dentro dos presídios. Um estado que não tinha credibilidade. Mauro, é claro que dentro de toda a reconstrução do estado, ele tributou muito, mas conseguiu entregar. Então é claro que eu acredito que tem muito ainda a avançar, principalmente na pauta que envolve a valorização das pessoas, né? Mas, sem dúvida, fez uma boa entrega, né? E eu sou testemunha disso, enquanto prefeito de Primavera, o quanto que o governo do estado foi presente e me ajudou, né? Assim como os grandes parceiros políticos que eu tenho, o deputado federal Juarez Costa, a deputada Janaína, que são os meus padrinhos políticos aí. Como presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, e 2 pontos bem interessantes, o senhor está falando de segurança pública, a gente viu recentemente todos os municípios no estado têm a participação de facções. Isso preocupa. Um outro ponto a gente fala sobre a questão de mão de obra, qualificação, e um município é construído por pessoas. Entretanto, no Brasil, se supera a questão do Bolsa Família, onde as pessoas acabam colocando como muleta e não querem mais trabalhar. Ou seja, quem tem carteira assinada, daqui a uns dias o INSS já não dá conta, já tem diversos escândalos. Como é que o senhor fica avaliando essas situações que percorrem o nosso país e o nosso estado? Olha, eu sempre falo que a política pública social ela não tem que ser assistencialista, ela tem que ser através da oferta de emprego e renda, né? A política pública social ela não pode ser assistencialista, né? Então eu vejo que são 2 pilares: você conseguir promover a oferta de emprego e renda, como é o caso que Nova Mutum, até pela aptidão da agroindústria, pelo desenvolvimento, pela forma crescente que o município vem vindo, né, através da gestão do prefeito Leandro, dos demais atores da Câmara Municipal, dos parceiros, empresários como um todo, e você pensar na qualificação dessa mão de obra, principalmente da pessoa de baixa renda, que muitas vezes não tem acesso à sua qualificação. Então, investir em qualificação e conseguir conectar isso à oferta de emprego e renda, eu acho que é fundamental. Em relação às facções, eu vejo que é o grande medo e o receio, principalmente das cidades que têm crescido, como é o caso de Sorriso, que se tornou uma das cidades mais violentas do Brasil, com guerras entre facções. Mas essa responsabilidade não é só do município. Eu acredito que isso tem que ser trabalhado tripartite, né? Estado, União, municípios, né? E desenvolver políticas públicas efetivas, que trabalhem desde a base, que trabalhem lá no ímpeto da sociedade, da comunidade, que combatam a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes,
que trabalhem nessa perspectiva do desenvolvimento através da geração de emprego, mas que sem dúvida ela só vai ser conseguida combater através da articulação dos 3 entes conjuntamente. Presidente, qual o maior aprendizado estando à frente à AMM, o senhor que foi prefeito de um determinado município, que é a Primavera, e depois ter que lidar com tantas outras realidades de outros municípios? Que aprendizado é esse que o senhor está levando para a vida? A sensibilidade de amar os menores municípios do estado. Eu vivi uma realidade muito diferente, né? Eu fui prefeito, peguei Primavera, igual eu falei, nós dobramos o município de tamanho, levamos as grandes âncoras do comércio, fizemos com que a industrialização de fato acontecesse, fomos o município durante alguns anos que mais incentivou e subsidiou indústrias a irem para lá, e durante vários anos batemos recorde no CAGED na oferta de emprego e renda. Mas essa realidade não se aplica a grande parte dos municípios do estado. E a AMM me deu essa condição de estar perto dos municípios que mais precisam da nossa entidade, né? Dos municípios que mais necessitam do estendimento da mão do poder público. O aluno de uma escola lá de Santa Terezinha, ele tem que ter os mesmos direitos e garantias de um aluno da Escola Municipal de Nova Mutum. Mas muitas vezes o aluno que estuda lá, o município não tem condição de garantir as mesmas condições que o aluno daqui. Então eu vejo que nós temos que olhar diferente para os menores municípios do estado de Mato Grosso, que são a grande maioria. Presidente, para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para os prefeitos e as prefeituras de Mato Grosso para 2026? O que será decisivo para fortalecer a municipalização, ou seja, essa integração e a participação cada vez mais de entidades e associações como esta? Esse é um ano difícil, né? Um ano em que a gente já é necessário se revestir da reforma tributária, e eu sempre falo que é um jogo que ninguém sabe as regras ainda direito. É um ano atípico por ser de eleição estadual, mas eu acredito que é um ano onde os municípios vão ter que performar melhor a receita própria, buscar com que essa queda na receita ela não seja tão impactante. Isso vai depender de uma conjuntura, de um apoiamento, principalmente das câmaras municipais junto às propostas do Executivo. Mas é um ano também que eu vejo que grande parte dos prefeitos estão muito animados, né, na perspectiva de ter um bom 2026. Eu, particularmente, estou, como presidente da AMM, muito animado pelo resultado que a gente consegue entregar ao longo desse 3º ano, né, em toda essa trajetória dentro da entidade. E agradecer principalmente o carinho de todos os prefeitos, né? Em nome aqui do Leandro, prefeito aqui de Nova Mutum, parabenizar e agradecer a todos os prefeitos de Mato Grosso que têm dado apoio e credibilidade à AMM. Muito bem, olha, Leonardo Bortolin foi prefeito de Primavera do Leste, atual presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, nos dando a alegria de estar abrindo a nossa sequência de entrevistas ao longo de 2026, uma grata satisfação e um presente para toda a família aqui do site Power Mix. Um ano, como o senhor disse, daqui 5 meses tem Copa do Mundo, o brasileiro está atônico. Depois a gente entra na seara justamente das eleições. Então o brasileiro tem que ficar muito atento e principalmente dar a oportunidade, porque a gente vê que lá atrás o Mato Grosso foi bem prejudicado, como o nosso país no todo, por velhas políticas e velhas raposas que querem novamente tomar aquela oportunidade de estar ocupando uma cadeira, seja na Assembleia, seja no Senado, seja na Presidência da República. Então é importante dar oportunidade para pessoas assim como o senhor, como diversos outros nomes que surgem na política e que têm o seu trabalho prestado, têm a sua história na vida pública, e é importante conhecer. E o senhor hoje trouxe essa realidade para os munícipes. Uma grata satisfação, e queremos agradecer imensamente em nome do Jefferson a vossa presença. Agradeço, Wesley, a você, ao Jefferson, a todo o time da Power Mix pela acolhida, né? Fiquei muito à vontade aqui com vocês, colocar a AMM à disposição e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez. E a você de casa que prestigia, acompanha, fique atento, porque a qualquer momento podemos retornar trazendo informações de grande relevância e de grande contribuição para a nossa sociedade. Abrindo essa série de entrevistas ao longo de 2026, a gente se encontra.